Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Daniil Medvedev, que vence Ilya Ivashka por 2 sets a 1. Precisou de um terceiro set para derrotar o bielorrusso. Não teve um grande segundo set o russo, mas ele fez um terceiro set praticamente impecável, né? Teve alguns momentos de oscilação, teve que salvar uns breakpoints ou outros, mas ainda assim, né, 6-1 é difícil você falar que o cara jogou mal, né? E assim, o Medvedev, ele mostra alguns seus probleminhas ainda, né, quando ele perde aquele segundo set, principalmente eu acho que a grande barreira do Medvedev é aquela questão que ele perde a cabeça, né? Quando o jogo para de fluir um pouco, ele vai para aquele piloto automático dele, de ficar cruzando bola, né? Óbvio que isso ainda incomoda muitos adversários, porque não é um jogo assim fácil de você lidar com bolas bem anguladas e profundas, mas às vezes fica muito previsível e datado e às vezes ele fica assim fazendo coisas meio doidas, né? Ele é um cara que você vê ele sacando, é um saque bem didático, se a gente para pra pensar, quase sempre na linha do T ali, né? Tem os jogadores que ficam um pouco mais abertos, o próprio Nadal, ele não fica tão ali perto daquela linha de T, porque ele gosta de usar muito o spin no saque dele. O Medvedev, como é um saque mais flat, né? Um saque sem giro, né? Ele, assim, em algumas oportunidades, ele varia também, isso faz dele um sacador melhor, mas assim, ele fica ali mais no meio, né? Aproveitando a velocidade, né? Usando um pouco mais essa questão da envergadura dele, a quadra assim, na rede no meio, ela é mais baixa do que nos lados, então faz sentido para o uso de saque que ele tem, mas aí ele vai lá para a área de duplas, quase fazer um saque aberto esquisito, entende? Essas loucuras do Medvedev ainda são um problema que o russo vai ter que superar. Eu acho que não vai, mas de qualquer maneira, o segundo set é a amostra de que o Medvedev não é um tenista perfeito, né? Não é um tenista que vai ser totalmente imbatível, porque às vezes há um grande obstáculo que é a cabeça dele, né? Porque assim, o Ilya Ivashka, ele não é um tenista ruim, fez um baita segundo set, ele é um tenista que é muito sólido no fundo de quadra, ele joga de uma maneira semelhante, não? Então a gente teve muitas trocas longas de bola porque são dois tenistas sólidos, são tenistas muito ágeis, são tenistas rápidos, cobrem bem a quadra, são tenistas que gostam de bater no fundo de quadra assim por longos momentos, eles têm boa profundidade, tem um equilíbrio interessante backhand forehand, o forehand de ambos até pifa um pouco mais. Só que é aquela questão, quando o forehand está mais afiado, o Medvedev ele tem muito mais recurso do que o bielorrusso, né? O primeiro set, né, a gente vê que o Ivashka tenta jogar na solidez, leva um 6-2 na cabeça, porque você tentar jogar na solidez contra o tenista mais sólido da atualidade, quadradura, é meio que você tentar dar murro em ponta de faca, não dá certo. Aí o que ele faz no segundo set? Ele tenta cortar o tempo de reação do Medvedev, começa a bater as bolas mais dentro de quadra, é mais agressivo, corre o risco de errar mais, mas no final das contas ele estava com um tempo de bola bom, começou a acertar mais os ataques. Olha que parecia que ia ser um passeio quando o Medvedev começa o segundo set quebrando ele de zero, né? E a bola que ele usa para quebrar o saque do Ivashka, dominando o ponto, ele vai lá dar um contra-ataque na paralela. Era aquele jogo que parecia, isso vai ser rápido, mas o bielorrusso deu uma virada impressionante nesse segundo set, saiu de um 0 saque do russo para um 6-3, né? Basicamente um 6-2 moral, assim podemos dizer. Ele devolve quase que o placar do primeiro set. E o Medvedev criticando muito a quadra, falando que ela está muito lenta. E de fato, né? Que é curioso porque Indian Wells é sempre uma quadra muito, mas muito rápida, e isso foi uma das coisas que ajudou o Taylor Fritz na última temporada, né? Porque uma quadra rápida com aquele flat, né, que ele tem no forehand, né, é muito letal, né? O Fritz ele tem um backhand, um forehand que funciona com pouco giro, é preciso, né? E como ele gera muita velocidade, né, numa quadra rápida é muito letal os ataques dele. Nessa quadra mais lenta, ele vai ter que ser um cara um pouquinho mais didático, mais direcionamento, mais colocação. Essas condições privilegiam um pouco mais isso às vezes, mas contra tenistas rápidos vai ser isso, né? Uma batalha de intensidade, de quem erra primeiro, né? E o fato é que o Medvedev se sentiu desconfortável, como eu disse, né? Perdeu a cacholinha, mas colocou no lugar de volta, né? Tem jogos que o Medvedev não volta. Foi o que aconteceu com o Deminauer em Paris, foi o que aconteceu com o Djokovic na Australia Open 2021. Ele começou muito bem o primeiro set, está até melhor que o Djokovic no início do jogo, mas depois que ele perde o primeiro set, ele não volta pro jogo, porque a cabeça dele vai para a lua, né? E assim, o Medvedev, ele
até tá perdendo a cabeça muito menos que antes, mas mostra que ainda tem esses probleminhas nele, mas o último set dele é fantástico, né? Muito bom, o fundo de quadra dele é incrível e ele consegue ali tirar o Ivashka da zona de conforto, que tenta variar, e assim, o segundo saque do Ivashka não machucou em nada o Medvedev no final do jogo, ganhou um ponto no último set inteiro jogando com o segundo saque, e assim, conseguiu evitar um pneu, porque por pouco não foi um 6-0. O Medvedev teve 3 match points quando o Ivashka sacava 0-5, então o Medvedev perdeu a oportunidade de fazer um pneu, mas quando teve que sacar, né, podia ser ali um momento de oscilação, porque o adversário conseguiu sair da situação difícil, foi lá e fechou 6-1, né? Agora o adversário dele nada mais nada menos que Alexander Zverev, né? Que tá tentando se recuperar de lesão. Não jogou bem hoje o Zverev, né? Ganhou, né? Acho que até porque é um tenista melhor que o Russo Vuori, mas é assim, 45 erros não forçados e 27 winners. Ele nunca ganha do Medvedev jogando desse jeito. Óbvio, características diferentes de oponente, mas é aquela história, se você for errático desse jeito contra o Medvedev, é 6-2, 6-2, né? Já teve jogo assim entre os dois, né? Então, assim, é aquela história. O Medvedev, nos últimos 6 confrontos, ganhou 5 do Zverev. E o Zverev, naquele momento que estava ali com um ritmo melhor, estava saudável, ele ainda está tentando se recuperar. Mas, assim, contra o Rublev, o Zverev jogou super bem. Então, assim, é um tenista que parece crescer nesses momentos. Já mostrou que consegue jogar um tênis interessante, mas ele vai ter que ser bem agressivo e vai ter que sustentar bem essas trocas contra o Medvedev. E é um oponente, como a gente vê, né? Tá 16 vitórias seguidas, 21 vitórias e 2 derrotas esse ano. Tá no nível muito alto o Daniil Medvedev. E assim, o Medvedev tem na cabeça dele o seguinte: se eu ganho do Zverev, eu quase tô com o pé na semifinal, porque vem passando por ele, eu enfrentou o Davidovich Fokina, o Garim, que convenhamos, né? É um confronto assim, tranquilo pro Medvedev. Pode até surpreender, mas sinceramente a chance é muito mais baixa, né? Eu acho que o Zverev sem ritmo, ainda se recuperando de lesão, é um tenista muito mais perigoso para o russo do que Davidovich Fokina ou Garim. De qualquer maneira, a gente por isso pedir isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.